Você foi lá pra Colômbia, você e o Michael lá... Bolívia. 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 Como que foi? Do lado. Como que foi a experiência lá na Bolívia? Cara, sabe que eu como atleta, eu tinha um sonho de fazer um training camp. Né? Eu nunca tinha feito. Fora do país. Né? Porque você tem alturas mais elevadas. Né? Hoje a gente tem aí algumas cidades no Brasil que não tão elevadas, como, mais conhecido como Campos do Jordão, né? Que tem 1.600 metros, alguns picos de 2.000 metros. E Cochabamba tem 2.600, né? Na cidade, e tem montanhas lá que passam de 3.000. Então, cara, é uma experiência incrível, né? Porque não é só corrida, né? Você tem um intercâmbio cultural também, né? Eu acho que isso também são experiências de vidas. E ficamos 23 dias, 22, 23 dias lá. Foram uns dias incríveis, né? De experiência, de treinamento, você ter acesso à pista de atletismo com uma certa facilidade. Então, ter o estádio, né, olímpico da cidade, só para nós, onde tem jogos de futebol, competições internacionais. E a gente está ali, ser bem recebido pelo público mesmo, por treinadores, por atletas, né? E você ter essa energia. Foi uma experiência muito bacana que a gente fez, né? Que a gente teve, porque na sequência a gente foi para a maratona de Frankfurt, né? Então a gente fez exatamente esse training camp e na sequência para ir para a maratona. Né? Não tivemos resultados tão satisfatórios como gostaríamos, né? Mas existe aquele velho ditado, né? Nem tudo está perdido, né? Então eu tinha uma outra maratona dentro dessa preparação e por incrível que pareça, quando eu voltei, né? Depois da maratona eu descansei uma semana, emendei já novamente a preparação para a maratona da Disney e obtive esse bom resultado, né? Então assim, foi uma experiência que eu tive, né? Então assim, cara, de você estar com pessoas que não te conhecem, mas elas se sentem muito próximas de você. Né? Elas se sentem abraçadas. Então, assim, a gente tinha pessoas que se voluntariavam em querer nos ajudar em tudo. Né? Você precisa de um massagista. Eu tenho uma pessoa para te indicar, eu vou te levar lá. Eu tenho um treino para fazer, eu vou com você. Então, a pessoa te levar aos locais que você não tem acesso, você não conhece nada. Então, assim, a gente só conhecia o famoso caminho da roça, né? Era de casa para a pista e o local onde a gente treinava, que era o lago. Então, a gente só conhecia poucas coisas. Então, alguns atletas, né, eles sempre davam essa essência, essa colaboração, né? E a gente acabou fazendo muitas amizades. Eu acho que a questão mesmo do fato de você ter esse intercâmbio cultural, de você ver que a Bolívia é um país um pouco mais pobre, né? Então você vê que as pessoas vivem com uma coisa mais simples. Né? Então assim, mas você vê que eles te abraçam de qualquer jeito, né? Como você é. Então assim, eles têm uma valorização muito grande por atletas, né? E eles, por mais que as pessoas não tenham, você percebe que elas não têm tanta vocação para o esporte, mas elas conhecem também. Elas perguntam quanto, têm uma noção básica. Né? Então, lá no hotel que nós estávamos, na verdade, num apartamento, tem um principal atleta lá, que é o Hector, né? As pessoas perguntam, nossa, ele venceu a maratona do México, então, porque tem um boliviano que então, ele foi pódio na São Silvestre, então as pessoas têm esse como ídolo, né, do esporte. Então você tá nesse mesmo padrão deles, isso é indescritível, cara. Como que é o primeiro dia que você chega lá? Tem aquela história lá da altitude e tal, falta de ar, fica meio... Zonzo. Náusea. História que não falta. Realmente existe essa dificuldade, né, de respirar, né? Principalmente se você está em movimento. Então, para subir escada, para você conversar, você tem que conversar pausadamente, porque realmente falta ar, porque começa a dar dor de cabeça. Se você tem treinos, na primeira semana a gente teve treinos de baixa intensidade, principalmente os primeiros dias, né? Já para o final da semana a gente começou a incrementar um pouco mais de treino de velocidade, de curta distância, só mais para estimular a velocidade, e não perder totalmente a essência dos treinos. Como a gente íamos ficar somente 3 semanas, a gente não ia ter tanta dificuldade, até porque já estava bem condicionado. Mas os primeiros treinos realmente dá muita dificuldade. Então, assim, a gente foi num período ruim,
porque lá a cidade é muito quente e muito seca. Então, você pega a umidade de 12%, 15%. Então, assim, é muita água. A gente chegava a consumir, em média, de 4 a 5 litros de água por dia. Mais isotônicos. Então, assim, é muito difícil. E teve um lugar que a gente foi treinar, que a gente saiu a 2.800 metros de altitude. Depois foi o dia inteiro deitado, com dor de cabeça, náusea, porque realmente a gente saiu de 2.500 foi para 2.800 de pico. Foi um dos longos que a gente chegou a fazer na rodovia. Então, assim, a gente começou com 14 graus e terminou o treino a 28, porque a temperatura ela cai muito durante a noite, né? Só que na metade da manhã ela já está muito elevada, então sobe muito rápido. Aí você começa a ter muita dificuldade. Mas nos dias de pista, né, que a gente fazia os treinos de pista, era sofrimento do começo ao fim, né? Não tem jeito. Né? Vocês tinham alguém acompanhando nesses treinos que saía para... O local que chama Angostura, né? Lago de Angostura, que já é fora da cidade de Cochabamba, que é a região metropolitana. E aí teve um rapaz lá, um atleta que a gente conheceu, ele foi nos acompanhando de bicicleta, né? Levando a hidratação. É, importante, hidratação. E a alimentação lá? Tinha uns cuy? Cara, é muito difícil. Vocês comiam lá? É umas coisas muito esquisitas. Lembrando cara, que assim... o Vanilson é cearense, né? Então, não sei. Se ele come lá uns bode lá, não sei. É diferente, cara. Tipo, o arroz deles é um arroz meio papa, né? Então, mais líquido. Né? Então, não consigo descrever, né? Posso estar enganado. Mas o Maicon não comia. E aí, o que ele fazia? Ele falou, não vou comer isso não. E aí, o que ele comeu? Daí apelava para salada, para o frango. Mas normalmente a gente acabou alugando um apartamento, né? E a gente fazia comida em casa. Então. Legal. E no mercado? No mercado a gente fazia tudo praticamente. Era difícil a gente comer fora. Normalmente só quando chegava muito cansado mesmo assim a gente ia comer fora. Mas o problema era isso, né? Comer fora, você vai comer a comida deles. Né? Não tinha uma pizza assim, nada? Tinha. A pizza lá, cara, tem uma pizza desse tamanho assim, a gente rachava em dois. 12 pedaços. E aí você fez o seu volume semanal de quanto lá? Quantos quilômetros? Eu cheguei a fazer 180 quilômetros. Nossa! Mas praticamente tá fazendo só isso, né? É treino. Isso que eu ia falar. Assim, a gente já conversou com alguns atletas quenianos, etíopes. Eles falam que eles preferem voltar lá para treinar no Quênia, na Etiópia, porque a rotina dos caras treina de manhã, toma um café da manhã, dorme, daí acorda, vai treinar de novo, porque daí eles não perdem o foco. Se eles ficam na Europa ou nos Estados Unidos, é aquela coisa, treina, depois vai tomar um café, vai na rede social, não sei o que. O cara fala que ele não pode ter durante o dia ficar perdendo tempo, assim, com coisas que não estão relacionadas ao treino, né? Você sentiu isso nessa experiência de 23 dias? A gente costuma falar isso no alto rendimento, que treino em altitude é uma rotina que você precisa levar, né? Então, é treino, treino e treino. Né? É comer, dormir e treinar. São coisas descansar básicas. Bem né? e voltar a treinar. E o fato é que a gente tinha um fuso horário lá, né? Então, são 2 horas a menos aqui do que do Brasil. Então, certamente a gente já estava um pouco mais avançado nessa condição. Então, normalmente, quando a gente estava indo treinar, muita gente já estava treinando aqui. Né? Já tinha treinado. Né? Então, o deslocamento que a gente tinha era muito pequeno, então praticamente a gente fazia tudo andando. Por exemplo, a pista ficava 2 km de casa, então a gente já ia aquecendo e concluía o aquecimento na pista e terminava o treino, voltava andando às vezes. Então, assim, é tudo muito perto que a gente acabou fazendo, justamente por isso. Uma das maiores dificuldades que eu tive foi a questão do sono. Tá? Então, para altitude eu tinha um pouco mais de dificuldade para dormir. Nossa! Então, por exemplo, o Marco já não tinha essa dificuldade. O Marco estava coitado também. Deitava e capotava. E ele fez um volume de treino um pouco acima do que ele está acostumado aqui, né? Justamente pelo fato de ele ter essa disponibilidade maior de treinos, né? Porque somente estava comendo, treinando e dormindo, então ele precisava essa é as férias do... as férias deles. Pior que foi as férias dele mesmo, né? Foi sofrendo as férias. Mas foi uma experiência muito bacana, assim, cara. Eu espero voltar novamente. Você tem vontade de ir para... Vamos fazer um camp da Subelite em Cochabamba? Tá louco. Vamos lá, vai. Outros lugares, vamos para Paipa, na Colômbia. Pode ser. E você tem vontade de ir para o Quênia e para outros... Tenho, esse é um outro sonho que eu tenho. Né? Flagstaff.
Já imaginou? Eu acho que Flagstaff eu vou, assim, um hotelzinho bom, assim, campo de golfe. Tem tomar secador? cuidado das onças lá. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!